Olá, bem-vindo à GV News. No dia 9 de agosto, o Conselho Regional de Contabilidade do Espírito Santo promove um seminário sobre a prestação de contas na eleição 2016. Aqui conosco no estúdio está o presidente do Conselho de Contabilidade, Haroldo Santos Filho. Senhor Haroldo, obrigado por sua presença aqui no GV News Entrevista. Eu que agradeço, Roberto. É um prazer. Presidente, por que vocês decidiram fazer esse seminário sobre prestação de contas nessas eleições? Bom, isso é um movimento nacional. Já há algum tempo já vem um namoro entre o Tribunal Superior Eleitoral, o Conselho Federal de Contabilidade e a OAB Nacional, no sentido de haver uma união de forças de tal sorte que se pudesse coibir o excesso de recursos utilizados em campanhas eleitorais. E em 2014 essa união ela acabou se concretizando formalmente através de um convênio, um grande convênio, e o Conselho Federal de Contabilidade começou a encampar essa campanha e esses eventos que são, na verdade, de cunho de orientação. Porque o profissional de contabilidade, o contador, é vocacionado para registrar atos e fatos relacionados ao patrimônio e fazer esse registro para poder depois controlar e prestar contas. É uma vocação do contador isso. E não teria sentido para um exercício de cidadania mais amplo, como se fosse como uma oferta à sociedade desse serviço, que os contadores ficassem de fora desse caminhar em prol da democracia da forma mais correta possível, né? Então vou fazer uma provocação, ao senhor aproveitar. Pois não. Desde 2014, o senhor disse, os contadores estão dentro das campanhas eleitorais, fazendo toda a contabilidade lá, A, B, C, para saber o que chegou, o que saiu. Por que a gente continua tendo tanto caixa 2? Pois é, aí que está. O que acontece? Existe um sentimento no país de que mudar a legislação, torná-la mais severa, é uma iniciativa que vai coibir o ilícito, por assim dizer. Eu discordo um pouco disso. Eu acho que nós temos uma legislação que, se aplicada rigorosamente, você consegue obter resultados. É bem verdade que de 2014 para 2016 tiveram várias mudanças, né? Para começar, hoje o contador, diferente do que era no passado, hoje o contador precisa, desde o momento da abertura da conta corrente, com o CNPJ do candidato, ele já precisa estar presente, já precisa se apresentar como profissional responsável pelos registros contábeis daquela prestação de contas. Então, ele vai ficar do início, do meio até o final. Primeira mudança que eu acho que vai contribuir decisivamente para que haja menos caixa 2. Estão dizendo aí que com a redução, que essa campanha se mostra como uma campanha que vai reduzir o dinheiro, né? Você reduz de 90 para 45 dias de campanha, uma grande mudança, né? Eles estão entendendo que com menos tempo vai se gastar menos. E você hoje tem um teto. Antigamente era o candidato que dizia, eu vou gastar no máximo X reais. Hoje não, hoje é a legislação brasileira que determina um teto proporcional ao número de eleitores. Então, só para você ter uma ideia, nós temos 5 mil e tantos municípios no Brasil. Desses 5 mil e tantos municípios, nós temos 3.790 municípios que têm até 10 mil eleitores. Esses 10 mil eleitores, o teto de campanha para um prefeito é R$108 mil em 2016. E do vereador, 10.800. Há quem diga que isso não é suficiente. Por quê? Porque nós estamos hoje num estado de choque. Com lava-jato, com denúncias, caixa 2, alimentando partidos, né, de forma ilícita, saindo recurso que era para a saúde, para a educação, das empresas públicas. Então, eu diria que esse foi um remédio muito amargo. E essas serão eleições, essas municipais de 2016, serão eleições que eu estou chamando de laboratório. Porque não se sabe se o fato de hoje não poder mais financiamento, doações de pessoa jurídica, se isso for uma medida correta. Então, eu penso que isso aí é algo que está caminhando para chegarmos a um denominador comum e um modelo de campanha eleitoral legítimo, que tem a ver com a democracia que nós queremos para o país e atingindo os objetivos. Mas não há uma certeza sobre isso. O senhor falou aí, R$108 mil para um prefeito de uma cidade de até 10 mil habitantes, correto? Como é que o contador faz se o cara falar assim, eu estou gastando 120? Não pode. Para você ter uma ideia, tem uma outra mudança significativa. Antigamente, como é que funcionava? Havia um contador que assinava. Muitas vezes esse contador participava.
Mas na maioria das vezes, os próprios profissionais que estavam em torno de uma campanha deixavam o profissional de contabilidade de lado. E ele fazia o papel de uma pessoa que avalizava o que já estava feito. Hoje não. Como eu disse, o profissional de contabilidade participa do início ao fim da campanha. Né? Sem um profissional de contabilidade não há campanha. Mas se chegar em 108, ele manda parar a campanha? Não, aí é que está. Por isso é que existe um planejamento de campanha. Você é como serviço público, você só pode gastar o que está orçado. Então, eu penso que isso é um aprendizado para todos, né? E uma coisa que é importante, hoje você precisa prestar conta de forma parcial ao Tribunal Regional Eleitoral. Né? Antes não era assim, antes passava a eleição e a pessoa apresentava conta, muitas vezes tinha um equívoco, algo que poderia ensejar uma rejeição, e aí ele entrava na justiça, mas já tinha até tomado posse, se ele tivesse sido eleito. Hoje não, hoje você tem 72 horas para comprovar e publicizar quem foram os doadores de campanha. Né? E agora serão pessoas físicas, porque não podemos mais ter doação de pessoa jurídica. É uma incógnita o resultado disso, mas é o que está aí posto. Quer dizer, então o contador chegar para o cara, 108 não tem mais campanha. Ele pode informar. Se o cara passar, como é que ele bota isso na contabilidade? Se ele estiver fazendo como deve ser feito, ele vai dizer, olha, nós ainda temos tanto para gastar. Não vamos gastar em mídia, nós vamos gastar em profissional disso, daquilo, nós vamos gastar com material de campanha, mas tudo já setorizado. E assim ele sabe que ele vai ter que fazer esse uso desse recurso até totalizar os 108 mil, ele vai ter que fazer isso ao longo de 45 dias. Né? E prestando contas periodicamente para o TRE. Através de um sistema que é um sistema muito bom, completo, que é o sistema de prestação de contas eleitorais. Né? É o SPCE. É um sistema muito bem feito pelo Tribunal Superior Eleitoral e está dando um resultado muito legal. Então, você já falou aí de algumas mudanças que vão acontecer, não pode ter doação de pessoa jurídica, isso. Tem que prestar conta praticamente o tempo todo ao Tribunal Regional Eleitoral, que repassa ao TSE, está lá no sistema, o contador tem que acompanhar do início, meio e fim, e tudo mais. Que outras mudanças o senhor acha que foram importantes ou que não foram importantes nesse processo que vai acontecer? Olha, como eu disse, nós estamos num momento de laboratório. Né? Eu não sei exatamente o que vai acontecer, eu acho que ninguém sabe, né? Porque existe um questionamento daqueles que são contrários às mudanças mais drásticas, que, por exemplo, se você entender que a democracia ateniense, lá no passado, era só sola de sapato, às vezes nem sapato, era uma sandália que se usava, né? Porque o número de eleitores interessados era muito pequeno. Para a gente poder reduzir tempo de campanha, eu já estou botando o argumento de quem foi contra, para reduzir o tempo de campanha e reduzir drasticamente os gastos, eu teria que ter uma forma de mudar a legislação eleitoral para um sistema, por exemplo, distrital. Então eu fico imaginando um deputado estadual, com a quantidade de eleitores que tem, e redução no tempo de campanha e nos gastos, é muito provável que talvez ele não consiga atingir todo o eleitorado. E aí também é algo danoso para a democracia. Porque o que vai acontecer, Roberto? E isso nós já imaginamos, eu escrevi artigos já sobre isso. O que vai acontecer? Se eu tenho menos tempo de campanha, e se eu tenho pouco recurso e uma fiscalização intensa, porque não sei se você sabe, fazendo um parênteses, hoje nós temos o Pardal e softwares que fomentam a denúncia em tempo real. Então, se eu vejo... A sociedade civil criou uma sociedade civil, eu acho tudo lindo, positivo, muito positivo. Mas é aquela ideia, se eu não consigo atingir o meu público, o que vai acontecer? Quem vão ser os reais beneficiados dessas medidas? E volto a dizer, que estão sendo testadas esse ano. Primeiro, quem tem recall. Quem tem recall é quem? Quem tem recall é, muitas vezes, um político que já está há muito tempo no mercado, ou quem tem recall é quem, por exemplo, hipoteticamente, trabalha em TV. Essa pessoa tem recall. Pode não ter qualificação técnica para poder gerir uma cidade ou para ser um deputado, um vereador, nenhuma. Mas ele trabalha em TV, está todo santo dia na frente da população e a população cria esse vínculo com essa pessoa. Essa é uma crítica ao candidato Amaro Neto? Não, não é uma crítica ao candidato Amaro Neto, eu nem tive a oportunidade de conhecê-lo até hoje. Acho que as pessoas se surpreendem. Eu sei que na faixa mais intelectualizada, por assim dizer, ele tem rejeição. Mas tem rejeição pelo estilo de programa que ele faz. Eu faço essa crítica porque, na verdade, aquilo que está sendo apresentado
não é aquilo que interessa a população. E muitas vezes é a população que é levada por essa cena que pode ser a mais prejudicada, né? A população que é contra essa ida de jogadores de futebol, artistas de TV, sendo candidatos, esses serão os grandes beneficiados, na minha opinião. É claro que isso pode mudar ao longo da campanha, a gente pode ter uma visão diferenciada, mas eu penso que isso é algo que não foi previsto. Por exemplo, eu não vejo nenhum problema, não sei se você sabe, que a origem do Supremo Tribunal Federal para poder vetar a doação de pessoa jurídica é no sentido de que haveria uma inconstitucionalidade. Eu, como advogado, eu entendo perfeitamente o que eles estão dizendo. Haveria uma inconstitucionalidade pelo fato de uma pessoa jurídica não poder votar, né? Mas, na verdade, quem está por trás das pessoas jurídicas são as pessoas físicas. E eu não vejo nenhum problema em uma pessoa jurídica, aí já é uma opinião muito pessoal minha, fazer uma doação defendendo um candidato que defenda uma proposta de seus interesses, que sejam legítimos, né? Eu não vejo nenhum mal nisso, né? Eu penso que cancelar as eleições é como se a gente faz até uma brincadeira, é como se a pessoa tivesse pego um parceiro cometendo uma traição no sofá, ele vai e vende o sofá. Não vai mais ter traição naquele sofá, né? Mas isso não resolve, na minha opinião. Isso vem de um interesse subjetivo da população de tentar acabar com o Caixa 2, porque teve muita corrupção envolvendo as pessoas jurídicas. Então tira-se o sofá, que é o corruptor. Tira-se o sofá. Mas não é o sofá que é corruptor. Eu acho que faltavam, e faltam ainda, mecanismos de controle. Porque o que acontece, Roberto? Como eu disse no início da nossa fala, as leis elas podem ser mais eficazes, desde que tenhamos o quê? Contingente para trabalhar, né? O poder público está, em geral, com dificuldades financeiras. Eu não vou dizer quebrado. Sim, mas a justiça eleitoral é uma necessidade? É uma necessidade, sem dúvida. É uma necessidade. É importantíssima a justiça eleitoral, principalmente para poder dirimir essas dúvidas. Agora, a pessoa jurídica pode continuar doando, desde que haja controle. Na campanha que vem, o senhor acha que na campanha, agora para o prefeito, para vereador, ok. O senhor acha que para deputado, governador, presidente da República, o senhor acha que essa lei vai continuar? Eu acho que ela pode ser aperfeiçoada. Por isso que eu disse, nós não sabemos o que vai acontecer. Agora eu vou te dar uma ideia. A presidente Dilma Rousseff, no seu segundo mandato, gastou mais de 320 milhões de reais. É evidente que há uma distorção, um anacronismo num país como o nosso, em uma campanha para presidente da República se gastar uma fortuna dessa. Porque é aí que eu entendo que o teto é interessante. O teto, mudando-se os critérios, é interessante. O senhor falou que a presidente Dilma gastou 300 e poucos milhões. Foi a que mais gastou. A Justiça Eleitoral no mesmo ano gastou 600 milhões. Gastou mais do que o dobro do que a presidente gastou para se eleger. Você sabia desse número? Não sabia desse número. Mas a Justiça Eleitoral gasta mais para fiscalizar a eleição do que os candidatos para realizar. Mas assim, eu acho que a Justiça Eleitoral tem um efeito pedagógico da sociedade. Então, a Justiça Eleitoral gastando para educar, gastando para coibir o excesso de recurso, o excesso de poder econômico, tirando inclusive campanhas, tirando a possibilidade de haver campanhas hollywoodianas, criando personagens. Esses personagens podem ser péssimos gestores para a sociedade. E essa é a ideia. Por isso que eu respeito muito as mudanças que foram feitas, embora possa até não concordar com todas e também posso não saber o resultado disso. Mas eu acho que vieram em boa hora, porque estamos todos escaldados. Presidente, quem vai estar lá nesse seminário e qual é a duração? Nós estamos contando com o desembargador Sérgio Gama na abertura, com vários agentes, dirigentes, a Ordem dos Advogados do Brasil é um grande parceiro nosso, e isso na abertura, né? Nós vamos fazer o convite ao governador Paulo Atung e a demais secretários que tenham a sua pasta uma correlação direta com transparência, com controle. E a palestra de abertura é com um contador, advogado, Alexandre de Pietra, de Brasília, tem uma experiência vastíssima com prestação de contas eleitorais, presta serviço inclusive para órgãos públicos, né? Nós vamos ter também uma coisa que eu achei interessante, Roberto, nós não estamos fazendo um evento estritamente técnico. Ele é um evento que interessa a advogados, além de contadores, advogados, a dirigentes partidários, a tesoureiros de campanha, que não necessariamente, eu aconselho que nem sejam contadores, que sejam pessoas que estão na gestão da campanha, porque senão é muito trabalho para o profissional de contabilidade.
porque a gente está fazendo algo eclético. Então, por exemplo, vai haver um painel que vai fazer uma análise crítica dessas mudanças. E nessa vai ter um representante do Espírito Santo em Ação, de um jornal do Espírito Santo, um jornalista, nós vamos ter advogados nesse painel. Então eu penso que nós vamos ter assim uma gama de opiniões para quem sair desse evento vai sair enriquecido, não só tecnicamente, sob o ponto de vista de como fazer, mas vai sair enriquecido também sob o ponto de vista de pensar a sociedade como um agente que tem responsabilidade para a mudança. Presidente, queria agradecer a sua presença. Eu que agradeço. Nessa entrevista. Obrigado pela conversa. Eu que agradeço, um prazer. Estamos às ordens. Obrigado. Obrigado por assistir GV News Entrevista. A gente volta daqui a pouco com uma nova notícia. GV News, porque informação é coisa séria.